O Lulinha teria confessado a amigos, né, conversou com alguns amigos e teria dito que, de fato, a viagem que ele fez a Portugal foi toda paga pelo careca do INSS. O careca do INSS queria fazer um negócio com o Lulinha do tal do canabidiol, né? Lembra aquele negócio de vender para o Ministério da Saúde, coisa e tal, e ele contava com o Lulinha como o lobista junto ao Lula, né? O cara que ia convencer o Ministério da Saúde a fazer as coisas e não sei o que lá. E daí pagou a viagem para o Lulinha. A gente já sabe que as passagens aéreas foram pagas pelo careca do INSS. Lulinha viajou de primeira classe, meu amigo. Não viajou na galera, não viajou lá na galera no avião, não, na primeira classe. Aquele lugar que dá para até deitar ali, né? E agora a gente sabe também que ele pagou hotel e pagou as despesas todas lá do Lulinha, lá em Portugal. Olha que coisa, isso daí é mais um indício enorme de ligação dos dois, né? Os dois estão ligados nesse empreendimento do canabidiol. Agora, a gente sabe que isso também está ligado à questão do roubo dos aposentados no INSS, né? Que o sigilo bancário vai mostrar muita coisa. O Lulinha não teria confirmado a questão do recebimento de 300 mil, de mesada de 300 mil e não sei o que lá. Porque provavelmente ele sabe que isso está caindo na conta da esposa dele, não na conta dele, né? Mas vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui bota mais fogo nessa fogueira. Porque o Alcolumbre está com a missão de tentar acabar com a quebra de sigilo do Lulinha, né? Lembra que a CPI votou, né, e derrubou, fez a quebra de sigilo do Lulinha. Só que agora o pessoal entrou com a ação, reclamou com o Alcolumbre, e o Alcolumbre vai tentar alguma coisa aí para tentar proteger o Lula. Não sei se vai conseguir ou não. Vamos entender como é que vai ficar essa coisa aqui, porque tudo indica que essa semana vai ser quente para o Lulinha. O fato é, se não resolver essa semana, não resolve mais, tá? Porque provavelmente as informações já vão ter chegado na CPMI do INSS. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Não Existe Hétero Quando a Barata Voa, O Amigo Inconveniente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Que ele teve o voo pago, a gente praticamente já sabia, porque quem comprou a passagem dele foi a secretária lá do careca do INSS, né? Agora, a gente sabe que o hotel também foi pago e outras despesas por lá. Aqui. O filho do presidente, que nunca reconheceu publicamente ter relações com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, diz agora reservadamente que viajou com ele para avaliar negócio com cannabis, né? O tal do canabidiol. Na canabidiol, para quem não sabe, é uma substância que tem na maconha, né, na cannabis, que supostamente seria uma coisa positiva, resolve alguns tipos de doença, não sei o que lá. E não seria estranho imaginar isso não, tá? Porque tem várias drogas que têm efeito medicinal, assim, né? O próprio ópio, né? É usado tanto como droga para o pessoal ter barato, mas também é usado em determinadas aplicações médicas aí para combater a dor e não sei o que lá, enfim. Não quer dizer que seja uma coisa boa nem que seja uma coisa ruim, é simplesmente que tem um uso medicinal também, além do uso, digamos, recreativo da coisa, né? Então, essa empresa da Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha, amiga da mulher da Lulinha, e também o careca do INSS, esses dois queriam fazer uma venda desse canabidiol para o Ministério da Saúde no Brasil, né? E aí você pode pensar assim, mas eles não têm empresa, eles não têm nada. Mas, gente, é assim que funciona, tá? Lá em Brasília tem um monte de empresa de intermediação. Por quê? Para você comprar do governo brasileiro, precisa ser uma empresa brasileira, precisa ter CNPJ, precisa ter sede no Brasil, precisa ter um monte de coisa. Aí, quando uma empresa estrangeira quer vender alguma coisa para o governo brasileiro, ela contrata um intermediador desse, uma pessoa, um intermediário que lá em Brasília, que abre uma empresa só para fazer essa intermediação, para vender essa coisa para o governo, né? Então, de fato, o careca do INSS não tem empresa, não tem produção de canabidiol, não tem nada. A ideia dele era comprar isso em Portugal. Em Portugal já existem empresas que fabricam isso e vender no Brasil para o Ministério da Saúde, né, através desse contrato que eles tentaram fazer. Até onde a gente sabe, não conseguiram, né? Só que, de qualquer forma, o fato de ele ter contratado o filho do Lula para representar essa coisa toda não deixa de indicar tráfico de influência, né? Por que o filho do Lula faria isso? Qual que é a vantagem? O filho do Lula entende alguma coisa de canabidiol? Só se ele fuma um baseado de vez em quando, né? De repente entende, né? Mas não sei. Até onde consta, não entende nada do negócio. Não é médico, não é nada. Ou seja, qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que ele é filho do Lula. Sendo filho do Lula, primeiro que ele pode falar com o pai dele, né?
Segundo, que as pessoas no Ministério da Saúde já vão receber ele bem, porque para pensar, o ministro da Saúde é empregado do Lula, aí chega o filho do chefe lá no seu negócio, você vai tratar bem o cara, no mínimo você vai tratar bem o cara, né? Esse tipo de influência lá em Brasília, isso é muito comum, é o que o cara está fazendo. Esse é o negócio que a gente sabe, né? E a gente sabe agora que o careca do INSS pagou essa viagem para o Lulinha, eles foram para Portugal, passearam, fizeram um passeio por lá e coisa e tal, ficaram amigos e não sei o quê. Aqui, ó. Lulinha afirmou ter viajado com Antunes para visitar uma fábrica de produção de canabidiol, né, cannabis com fins medicinais, mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. Lembra que havia a informação que o nome dele foi conectado por ao outro quando um ex-funcionário do careca do INSS afirmou à polícia, o nome desse ex-funcionário Edson Claro, que os dois eram sócios e que o lobista pagava 300 mil mensais ao filho do presidente. Então, por que o Lulinha falou isso? Né? O Lulinha agora está admitindo que teve essa ligação com o careca do INSS. Porque eles vão pegar isso. Na quebra de sigilo, eles vão pegar as informações todas, que ele viajou e coisa e tal. Mas a gente já sabia disso. A gente já tinha essa informação. O mais importante é que eles vão pegar além disso. Ele continuar dizendo que não recebeu os 300 mil, para mim só reforça aquela informação de que, na verdade, os 300 mil eram pagos à esposa dele. É muito provável que seja isso. Lembra, a Roberta Luxinger é muito amiga da esposa do Lulinha. Então é provável que, na verdade, o pagamento fosse feito para ela, porque chama menos atenção. E eles são um casal, aí quando vai gastar esse dinheiro, cada um gasta como quiser lá, não tem problema nenhum, né? São casados e coisa e tal. Não sei se eles têm conta corrente conjunta ou conta em separado, pode ser que eles tenham conta em separado, pode ser, não sei como é que é o regime de casamento deles, mas é um casal, decidem as coisas juntos. Então, no final das contas, o dinheiro acaba na mão do Lulinha, né? As investigações também encontraram trocas de mensagens entre o careca providenciando pagamentos de 300 mil ao filho do rapaz, que não é identificado nas conversas. Mas, pô, o filho do rapaz, né, vamos combinar, né, é o Lulinha, né? Então, além da investigação da Polícia Federal, Lulinha teve o sigilo quebrado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em razão de sua relação com o lobista. E também quebrada pela Polícia Federal, tá? É importante notar isso, tá? Não é só a CPMI que quebrou esse sigilo fiscal dele, não, tá? Sigilo financeiro e fiscal, né? Então, as coisas vão sair, essas coisas vão sair. Por isso que ele está falando aqui, ó. Por isso que ele está falando abertamente, porque ele sabe que essa viagem dele com o careca ele não tem como esconder, né? O Estadão apurou com pessoas próximas do filho do presidente qual é a versão a respeito da ligação com o careca. O Fábio, que ele sempre negou, que ele falava que não tinha nada a ver com careca, nenhuma ligação com careca, agora ele está dizendo que ele se aproximou do lobista porque ele era um amigo em comum com a empresária Roberta Luxinger, olha só, também investigada pela Polícia Federal por ter recebido pagamentos de Antunes. Procurados, Lulinha e careca do INSS não se manifestaram. Roberta Luxinger não foi localizada. E será que ela já meteu o pé? Interlocutores de Lulinha relataram ao Estadão que ele teria sido convidado a visitar uma fábrica de cannabis medicinal em Antunes, em Portugal. Isso é o padrão desse pessoal, tá? As empresas de intermediação lá de Brasília, né, iam fechar contrato com essa empresa e coisa e tal. O filho do presidente afirma não ter qualquer relação com o esquema do INSS e não sabia do envolvimento do Antunes com os fatos investigados. Então o que ele está dizendo aqui é que não tinha nada a ver com o INSS. Só tentei roubar o canabidiol lá do Ministério da Saúde, não roubei outra coisa não. Eu não sei se ele percebe que isso pega mal do mesmo jeito, né? Não ajuda muito ele não, né? Mas enfim, essa é a conversa que o Lulinha está colocando nisso daqui, né? Aqui, ó. Segundo interlocutora de Lulinha, o filho do presidente afirma ter sido apresentado ao Antunes por Roberta Luxinger, ex-mulher do ex-delegado e ex-deputado Protógenes Queiroz, petista de carteirinha, concorreu sem êxito pelo partido a deputado estadual em 2018. Enfim, essa foi a história, né? E eles tentaram vender esse negócio do serviço da World Cannabis e deu errado e não conseguiram, mas isso não quer dizer que a influência não aconteceu. Aliás, ao contrário, né? Parece que o careca do INSS, a Roberta Luxinger e o Lulinha foram várias vezes ao Ministério da Saúde, tentaram fazer a coisa acontecer, tentaram fazer lobby, né? E isso daí é influência indevida. Por quê? Porque o Lulinha é filho do Lula. É por isso que ele consegue fazer esse tipo de coisa, né? A verdade é a seguinte, a falta de explicação do Lulinha no escândalo do INSS. O governo teme que o caso das aposentadorias resvale no presidente a poucos meses da disputa da reeleição. É exatamente isso que vai acontecer. Não tem jeito, por mais que... o Lulinha está dizendo que não tinha nada a ver com roubo de aposentado. Você tem dois problemas aí. Primeiro, é o irmão do Lula, que ainda tem esse problema, né? O irmão do Lula, vocês lembram, né? É do sindicato que cobra... Um dos sindicatos que roubou pra caramba aposentado, o irmão do Lula é vice-presidente desse sindicato, né? Mas, além disso,
o Lulinha é ligado ao tal do careca do INSS. Isso vai resvalar com certeza, vão achar alguma coisa com certeza nisso daí. Independente do fato do que será encontrado na conta do primogênito, a oposição usará o aval à quebra do sigilo contra a Fábio para desgastar o governo e vincular o escândalo dos descontos ilegais ao Lula. Evidentemente que vai fazer isso. É lógico, é o papel da oposição. O papel da oposição é esse. Repara como é que o pessoal da Veja está assim, ai, tadinho do Lula, não pode usar as coisas contra o Bolsonaro, pode. Contra o Bolsonaro, o fato de ter alguma ligação estratosférica, sem nenhuma lógica, coisa e tal, pode dizer que tudo é culpa do Bolsonaro. Mas o Lulinha, filho do Lula, fazendo lobby dentro do Ministério da Saúde, não tem nada a ver com nada, não pode fazer isso não, né? Enfim, com relação à quebra de sigilo bancário e fiscal, a COAF já foi noticiada pela CPMI do INSS para entregar em 5 dias úteis os dados do sigilo fiscal do Lulinha, tá? Já foi quebrado, tá valendo e coisa e tal, mas lembra que o pessoal da esquerda, né, o pessoal do governo, pediu para o Alcolumbre derrubar essa decisão, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o pessoal está dizendo aqui, a CPMI do INSS mostra que acordo para blindar governo Lula e família de Bolsonaro ruiu e que a eleição de 2026 já começou. Então eu estou querendo dizer que não, que tinha um acordo para blindar a família do Bolsonaro e o governo Lula. Então vamos atacar o Bolsonaro agora. Eles iam atacar o Bolsonaro de qualquer forma, não faz diferença nenhuma, né? A questão do Lulinha é muito mais séria, porque a questão do Lulinha é corrupção, né? E quanto ao Bolsonaro, eles vão inventar mentira, é lógico que inventariam, sempre inventam. Agora, estão dizendo aqui que é provável que o Alcolumbre derrube a quebra de sigilo do Lulinha num abafa do Senado, né? Vão fazer um abafa e vão derrubar a quebra do sigilo do Lulinha, né? Eu não sei se o Alcolumbre vai conseguir fazer isso não. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai estar jogando contra os próprios mecanismos da Câmara que o governo usou várias vezes para se fortalecer nesse governo. Vai estar dando um tiro no pé, no final das contas, do próprio Senado. Não acredito que ele faça isso. Se ele fizer isso, vai ser um problema, porque também o Carlos Viana já falou que vai recorrer ao STF caso o Alcolumbre derrube a quebra de sigilo do Lulinha. E no STF, vocês sabem, é o André Mendonça que é o responsável por isso. No final das contas, você vai ter essa preocupação, o André Mendonça que vai decidir. Vamos ver qual vai ser a decisão dele, né? Agora, olha só. Pela primeira vez, Lulinha enfrenta ofensiva simultânea do PF, STF e CPMI. Ou seja, não é só a CPMI, a PF também já quebrou o sigilo bancário e fiscal dele. Ou seja, coisas vão aparecer do Lulinha aí e não vai ficar bonito para o Lula isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.